Bom dia, senhores! Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bom, vamos lá? Vamos continuar nosso processo de aprendizagem aqui. Vamos ver mais um tema importantíssimo para o estudo de história. Tá? Nós estamos caminhando aí em uma crescente, onde nós estamos mostrando como é que se construíram os estados modernos, qual foi o processo pelo qual o Estado chegou no modelo que nós temos hoje. Tá? E para que a gente consiga entender isso, nas últimas aulas, nos últimos vídeos, nós vimos como é que surgiram os Estados modernos, depois nós olhamos um pouquinho para o caso inglês, o caso português, o caso francês, tá? Sempre tentando entender como é que foi possível a estruturação do absolutismo. Tá? Não percam de vista que quando a gente está falando do absolutismo, dos estados nacionais, das monarquias nacionais, nós também estamos falando da ascensão, do fortalecimento e do crescimento da burguesia. Tá? Esse grupo tão importante na nossa sociedade. Tá ok? Bom, hoje nós vamos falar de um ponto bem específico, que não é complicado, mas ele é bastante detalhado desse momento do absolutismo, que vai ser relacionado à economia. Por quê? Porque nós já percebemos que, ao olhar, nós vimos os teóricos, né? Nós vimos os teóricos do absolutismo, nós vimos como eles pensavam, por que eles pensavam. Tá? Hoje vai nos caber olhar para a economia durante esse processo. Tá? Então, nós vamos falar hoje sobre o mercantilismo. Parece uma palavra complicada, parece um conceito que você vai ter dificuldade de trabalhar, mas muito pelo contrário, tá? Ele é bem simples. Na verdade, o próprio nome já traz muito do que a gente precisa saber sobre esse período, tá? Olha aí o começo, mercantil, né? Então, aí já dá para a gente entender muita coisa. Quando falando de mercantil, eu estou falando de compra, eu estou falando de venda, eu estou falando de uma das primeiras fases aí do capitalismo, tá? Bom, o mercantilismo, ele é típico dos séculos XV ao XVII. Na verdade, em alguns países ele começa um pouquinho antes e em outros ele termina um pouquinho depois. Mas ele é típico aí desse período. E aí, século XV, você consegue saber que é de 1401 para frente. Tá? Então, você consegue saber que é bem o período que a gente está falando. Lembra? Vai ter a ver com as grandes navegações, vai ter a ver com o fortalecimento da burguesia. Nós vimos nos outros vídeos, se você tem dúvida, volta lá, em chegar ao poder da família Tudor na Inglaterra. Tá? Então, é tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Por favor, não fragmente o seu conteúdo. Tá? A gente aqui, como professor, não pode falar tudo de uma vez só. A gente tem que ir dividindo, para que você tenha tempo de assimilar e tudo mais. Mas, o que é importante? Você começa a juntar todas as coisas. E é por isso, essa é a principal função de eu colocar as datas. Não é para que você decore as datas, mas para que você consiga se pautar e entender. Ah, peraí, isso está acontecendo no mesmo momento que aquilo. Ah, o professor já me explicou isso e tem a ver tudo isso, tá? Mas vamos lá, vamos ao mercantilismo. Antes de mais nada, vamos para uma definição de mercantilismo e a partir da definição a gente constrói o nosso conhecimento. O que é mercantilismo? Mercantilismo é a forma política de se organizar a economia durante o absolutismo europeu. Lucas, você mais me atrapalhou que me ajudou com essa definição, hein? Não foi muito legal. Fui sim, fui sim. Vamos tentar entender. Vamos devagarzinho. Bom, o absolutismo europeu, vocês já sabem, vocês já estudaram. Vocês já sabem o que é o absolutismo. Então, metade da frase vocês já entenderam. E aí, se eu estou falando que mercantilismo é economia, então eu estou falando de comércio, agricultura. Economia é a forma como uma sociedade se faz para gerar riqueza. Tá? Então,
eu tenho que pensar que tem a ver com política, a política organizando a economia. Se eu estou falando de absolutismo, é o rei que vai organizar a economia. E isso é o ponto fundamental. Entendeu isso? Você vai entender tudo. Tá? Então, o mercantilismo é o rei, é o Estado interferindo diretamente na economia, tá? De diversas formas. Por que o rei vai interferir na economia? O que ele tem a ver com isso? Vocês lembram que nós vimos que durante a Idade Média o poder estava descentralizado e aí surgiu a burguesia. A burguesia tinha vários interesses. A burguesia estava sendo atrapalhada por esse poder fragmentado da Idade Média. Nós já vimos isso, lembra lá, gente. A burguesia estava amarrada. E aí, um outro grupo social que também estava tendo problema era a nobreza. Por quê? Porque a nobreza já não tinha mais o mesmo poder econômico que tinha antes. Quando dois grupos se odeiam, o que eles fazem? Eles vão apoiar o rei. Tá? Então, burguesia apoia o rei, nobreza apoia o rei se estabelece como um chefe absoluto. Tá? Essa é a base da teoria para compreendermos o absolutismo. Então, esse rei, que é absoluto, que tem poderes totais, ele precisa tanto ajudar a burguesia quanto ajudar a nobreza. Tá? Isso já está claro para vocês. Então, esse rei vai controlar a economia, ele vai mandar na economia para quê? Para salvar, para proteger a sua burguesia. Tá? Essa burguesia que está frágil ainda, que não está fortalecida, vai precisar da ajuda do rei. Uma coisa que nós precisamos deixar claro, iluminar bem aqui, é que ninguém daquela época se dizia mercantilista. Mercantilismo é um termo que foi cunhado depois para explicar a prática dessas pessoas. Então, na verdade, você vai ter uma série de práticas econômicas que vão caracterizar o mercantilismo. Tá? Não vai ter um grande teórico mercantilista. Vai ter várias pessoas que vão defender várias práticas que, somadas, vão dar o que nós conhecemos como mercantilismo. Tá? Então, entendam que quando eu falo de mercantilismo, eu vou estar falando de uma forma geral, mas o mercantilismo ele vai ter características específicas para vários países diferentes. Então, aqui ele vai ter uma carinha, ali ele vai ter outra, mas de forma geral, ele vai ter as mesmas práticas, as mesmas ações, que são ações do rei para controlar a economia, a partir da crença do que é melhor para a economia. Tá? Entre essas práticas, a primeira e talvez uma das mais simbólicas do mercantilismo sejam os monopólios. Tá? O que é isso, monopólio? É uma forma direta do rei organizar a economia. Tá? Como ele tem que proteger essa burguesia, o que ele faz? Ele separa. Só o João vai vender caneta azul, só o Fernando vai vender caneta vermelha, só o Marcelo vai poder vender celular. Então, ele vai organizar, distribuir para cada grande burguês uma coisa, uma área da economia, para que não haja concorrência. Todo mundo que quiser caneta azul vai ter que comprar do Marcelo. Tá? E isso é vantagem para essa burguesia, pelo menos nesse primeiro momento. Tá? Então, essa distribuição vai servir para fortalecer, para resguardar essa burguesia. Tá? Então, não vai ter concorrência. Então, só uma pessoa, isso é monopólio, só uma pessoa, só um burguês vai ter direito de comercializar um produto. Só que vamos com calma. Quando eu falo disso, eu não estou falando que num país inteiro, igual Portugal, todo mundo que quiser comprar um lápis, por exemplo, vai ter que ir na lojinha do Fernando. Não é isso. É que ele tem o direito de distribuição daquele produto. Tá? Por exemplo, quando a gente olha
a história do Brasil, a gente já, e esse mapinha que eu coloquei foi muito a propósito, primeira fase econômica do Brasil vai ser a extração do pau-brasil. Tá? Inclusive, o país recebe o nome por causa da madeira. Tá? Uma madeira vermelha é uma madeira em brasa. Então, uma madeira em brasa é uma madeira Brasil. Brasil significa em brasa. Mas, enfim, conversa para outra aula. O pau-brasil. O pau-brasil, aqui nas terras da América, quem tinha o monopólio, quem tinha o direito de extração, era apenas esse senhor. Ele e a família dele que tinham o direito de extrair pau-brasil. A quem é esse homem? Fernando de Noronha. E aí vem uma daquelas grandes ironias da história. Tá? Vocês já ouviram falar de Fernando de Noronha, não é? Fernando de Noronha, hoje, é um nome ligado a um arquipélago que pertence ao estado de Pernambuco, né? E a gente pensa em Fernando de Noronha, a gente pensa em preservação do meio ambiente, projeto Tamar, Tartaruga, e a família dele foi responsável pelo desmatamento de grande parte da Mata Atlântica, né? Curioso, né? Alguém que foi um dos grandes predadores, destruidores do meio ambiente lá no século XVI, depois vira um nome ligado à preservação. Mas, ironias da história. Enfim, eu estou dizendo para vocês que só o Fernando de Noronha vinha aqui no Brasil cortar madeira? Não, não é isso que é o monopólio. Mas todo mundo que viesse ao Brasil comprar pau-brasil deveria ter autorização do Fernando de Noronha, da família Fernando de Noronha. Dá para entender a diferença? Então, nós tínhamos vários comerciantes que vinham aqui, mas todo mundo que vinha comprar o pau-brasil tinha a autorização do Fernando de Noronha. Ele era o burguês, era fidalgo, era da nobreza, mas ele era o burguês que tinha recebido do rei esse privilégio. Tá? Só ele vai comprar, só ele vai negociar pau-brasil. Ok? Bom, uma outra característica muito importante, uma outra prática muito importante do mercantilismo é o protecionismo. E aí, é claro que essa imagem não é de época, tá? Mas é só para vocês entenderem o que é protecionismo. Protecionismo vem da ideia de proteger. Como assim? Imagina o seguinte, eu tenho uma cidade, vamos imaginar, em vez de país, uma cidade, Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto, que é no interior de São Paulo, eu tenho vários comerciantes ali. Em volta de Ribeirão Preto, eu tenho várias cidades. Por que alguém que mora em Ribeirão Preto vai comprar um produto da burguesia de Ribeirão Preto em vez de comprar de Sertãozinho, de Cravinhos, de Serrana? Por quê? Por produto, as pessoas vão comprar um produto que seja melhor com melhor preço, não é? Portanto, para garantir que a burguesia do país vá vender os seus produtos ali dentro, o rei cria uma série de barreiras tarifárias. Complicado? Não, não é, bem simples. Imagina o seguinte, vamos voltar ao exemplo da cidade. Tá? Eu sou de Serrana e eu vendo lápis. Meu lápis custa R$1. Eu tenho um rapaz que é de Ribeirão Preto e ele vende o lápis a R$2. Lá no centro de Ribeirão, quem é que vai vender mais lápis? Ele que vende a 2 ou eu que vendo a 1? Mas eu não sou burguês de Ribeirão Preto, sou. Então, o que o rei de Ribeirão Preto vai fazer? Ele vai aumentar impostos na fronteira. Quando eu vou passar pela fronteira de Serrana para Ribeirão Preto, eu tenho que pagar R$1,50 de imposto. Nossa, que absurdo, que caro. A ideia é bem essa. A ideia é ser caro. Por quê? Porque aí meu lápis vai chegar lá no centro a R$2,50. E o do Ribeirão Pretano a R$2. Todo mundo vai comprar de quem? Do Ribeirão Pretano. Dá para entender a ideia? Então, pensa agora em país. Tá? Se o presidente do Brasil hoje, nós estamos falando em 2020, o presidente é o senhor Jair Messias Bolsonaro. Se ele quer que eu, que sou brasileiro, compre, sei lá, um exemplo, cadernos produzidos no Brasil e não cadernos
produzidos na Argentina, o que ele faz? Ele aumenta os impostos para a importação de caderno. Aí o caderno argentino vai chegar aqui mais caro que o caderno brasileiro, tá? E aí o brasileiro fica mais atrativo. Tá? E tem outras formas também. O rei vai criar leis proibindo, por exemplo, voltando no exemplo do lápis, não pode ter lápis cinza no Brasil. E o vizinho só produz lápis cinza. Então, o cara aqui do meu país que produz um lápis azul vai vender mais. Então, o protecionismo é isso, é eu criar medidas, o rei criar leis para defender a burguesia em relação à burguesia de outros países. Tá? Lembre, estamos no absolutismo. O rei precisa ajudar os seus burgueses. Tá? Isso é muito importante. Uma outra prática muito importante, uma outra característica muito comum do mercantilismo, que eu vou explicar agora, eu preciso que vocês tenham uma imagem na cabeça. Tá? Vocês sabem o que é isso? Isso é uma balança. Tá? A gente chama ela de balança de pratos. Não precisa ser muito genial para entender, né? Tem 2 pratos. Como é que ela funciona? Se eu ponho mais coisa de um lado do que do outro, ela fica tortinha, ou fica tortinha para cá, tá? Ok? Isso é uma balança de pratos. Essa imagem mental que eu quero que vocês guardem. Por quê? Uma das práticas importantes para o mercantilismo é a balança, é manter a balança comercial favorável. Como assim, Lucas? Imagina o seguinte, nós temos 3 balanças aí, 3 balanças comerciais. De cada lado delas, de um lado eu coloco as importações, do outro as exportações. Então, de um lado eu coloco tudo que o país compra e do outro lado tudo que o país vende. Tá? E aí nós temos aqui, nesse caso, o país está importando, está comprando mais do que vendendo. Aqui, a compra e a venda estão equilibradas. Então, uma balança equilibrada. Aqui eu estou exportando mais e importando menos. Isso, gente, pensando em valor monetário, tá? Não é em volume. Se eu exportar, por exemplo, 1 tonelada de cana e eu importar um notebook, o preço do notebook é muito maior do que 1 tonelada de cana inteira. Então, não estou falando de volume de produto, de peso de produto. Falando em dinheiro. Tá? Então, eu pego todas as importações. Esse ano nós importamos 1 bilhão. Esse ano nós importamos 1,5 milhão, tá? Em dinheiro. Tá? Então, vamos lá. Se eu, por acaso, eu importei muito e exportei pouco, importar é comprar. Se eu compro muito e vendo pouco, eu não fico numa posição boa, né? Eu fico com uma balança comercial desfavorável. Por que desfavorável? Porque tá ruim, tá? Eu estou gastando mais, eu estou mandando dinheiro embora e trazendo produtos. Se eu importar e exportar o mesmo tanto, eu não estou mais rico nem estou mais pobre. Então, é uma balança neutra. Agora, se eu exportar muito e importar pouquinho, eu fico com uma balança comercial favorável. E era esse o ideal mercantilista, tá? Ter uma balança onde eu consiga exportar muito e importar pouco. Por quê? Quanto mais eu exporto, quanto mais eu vendo, mais dinheiro vem para dentro do país. Quanto mais eu importo, mais dinheiro vai embora e entra produto. Tá? E aí você pensar num país como uma pessoa, como um ente, você vai ver que não é mais interessante eu ficar rico, né, acumular dinheiro, do que eu gastar tudo que eu tenho. Tá? Então, a manutenção da balança comercial favorável era muito importante, tá? Então eles queriam sempre ficar aqui, sempre ficar aqui.
muitas exportações e poucas importações, ok? Gente, pode até parecer num primeiro momento complicado, mas não é, é bem simples, tá? A ideia é ficar rico, né? A ideia é de manter essa burguesia rica. E o melhor jeito de você manter essa burguesia rica é exportando muito e importando pouco, tá? Bom, pensando nisso, nós vamos para uma outra característica, uma outra prática, que é o metalismo. E aí o metalismo, o nome é muito fácil, né? A ideia é o princípio de que quanto mais ouro e prata eu tenho no interior do meu país, mais forte, importante e poderoso é o meu país. Todas as práticas econômicas devem estar voltadas no intuito de trazer ouro e prata para o meu país. Tá? E aí fica fácil. Ligar o metalismo com balanço comercial favorável é muito simples, né? Por quê? Se eu estou vendendo muito, eu estou trazendo dinheiro. E aí estou trazendo ouro e prata para o meu país, eu estou ficando rico. Tá? O metalismo é isso, é simples. Quanto mais ouro e prata eu tenho, melhor é. Tá? Então, eles faziam todo o possível para ter muito ouro e prata. O metalismo ele vai ganhar um outro nome também. Você pode chamar ele ou de metalismo ou de bullionismo, que vem do inglês de bullion, que é um lingote de ouro. Tá? Mas não precisa decorar isso não. Tá? Metalismo ou bullionismo. E o metalismo e o bullionismo, eles vão ser uma prática recorrente. Tá? Os países, eles se mediam pela quantidade de ouro e prata que eles tinham no território. Ah, quem é mais importante, Inglaterra ou França? Quem tem mais ouro e prata dentro do seu território? Esse é o país mais importante. Tá? Ainda falando das práticas, nós vamos ter uma prática que ela é bem simples de entender, que é a ideia de comprar barato e vender caro. Óbvio, né, gente? Se eu quero ganhar dinheiro, se eu quero enriquecer, se eu quero trazer ouro e prata para o meu país, qual é o jeito mais fácil? Eu compro barato e vendo caro. Simples. Ah, mas eu estou importando, importação é ruim. Mas se eu importar um produto baratinho e vender ele 10 vezes mais caro, não é lucro? Ah, por exemplo, eu comprei, vamos usar exemplo da época, vai, para ficar mais fácil. Eu comprei especiarias, comprei cravo, canela. Eu comprei lá na Índia a R$1. Eu vendo aqui a R$100. O que acontece? Ah, eu importei uma tonelada de cravo, tudo bem, mas eu importei a R$1 e eu vendi a R$10. Quer dizer que eu ganhei 9. Então, a ideia sempre era isso: comprar barato e vender caro. Tá? Para ajudar nesse comprar barato e vender caro, alguns países, como a Inglaterra, como a França, vão investir, por exemplo, em manufaturas, em transformação de produtos. Então, por exemplo, a Inglaterra ela vai comprar algodão e produzir tecido. O que vale mais? Algodão ou tecido? Algodão cru, né? Ou tecido? Toda vez que eu passo um processo, eu manufaturo um produto, eu agrego valor a ele. Tá? A França, por exemplo, vai fazer isso através do colbertismo. Tá? E esse não é difícil, hein, Lucas? Não, é só por causa do cara. É Jean-Baptiste Colbert. Ele foi ministro das finanças francesa por mais de 20 anos. O cara sabe o que estava falando. Tá? Qual que era a ideia do colbertismo? Era que a França desenvolvesse indústrias ou manufaturas de luxo. E é fácil pensar. Até hoje, ó, pensa, Chanel e vários, Montblanc, Dior, várias marcas que são extremamente luxuosas. Perfuminho, Chanel número 5. O valor de um frasquinho daquele de produto, a marca vale muito mais. De todas essas que eu marquei aqui para vocês, a marca vale mais do que o produto, não é? Então, que eu tô... por que é tão caro um perfume da Chanel? Porque agreguei valor ele através da marca. Tá? Não que o Colbert fizesse essa questão da marca, mas ele insistiu, ele incentivava a produção de artigos de luxo. Por quê? Artigos de luxo valem muito mais. Por exemplo, eu tenho um celular, tá? Um celular X, da marca X. Ele vale 1.000. Um celular que tem uma maçãzinha
vale 5, 6, 7 mil. Tá? Ah, mas é muito melhor. Concordo, indiscutível que é melhor. Mas parte desse valor se dá por causa que é de luxo. Um carro de luxo e um carro popular. Ah, mas é melhor. É melhor. Mas muito é por causa do luxo. As pessoas pagam muito mais caro por luxo. E é isso que o Colbert vai fazer. Ele vai trazer indústrias de produtos de luxo, produtos refinados para a França. Por quê? Nessa época, a Inglaterra estava produzindo tecidos simples de algodão. Não dava para a França competir. Então, vamos fazer o quê? Vamos produzir coisas mais chiques. Tá? Tanto que, por muito tempo, a França foi, se não é até hoje, símbolo de luxo, glamour, né? Bom, só que aí surge um problema bastante grande. Todo mundo está voltado para essa lógica de importar pouco e exportar muito. Ou seja, todos os países querem vender e nenhum país quer comprar. Como é que faz? Não fica indissolúvel a economia? Se todo mundo quer vender e ninguém quer comprar, de onde é que você vai tirar o dinheiro? Tá? E aí surge uma saída muito boa para a Europa, que é o colonialismo. Vamos dominar outras terras e essa população vai comprar os nossos produtos, vai nos vender produtos baratos e vai comprar da gente produtos mais caros. Tá? Através do pacto colonial, que nós vamos estudar com calma mais para frente depois, mas através do pacto colonial, as potências europeias vão garantir que suas colônias vão tomar prejuízo, vão comprar produtos muito mais caros e vão fornecer matérias-primas a preços muito, muito baratos. Tá? Então, o colonialismo é uma das práticas fortes do mercantilismo. Tá? Bom, essas são as práticas. Vamos só fazer um resumão para a gente entender? Então, vamos lá. O mercantilismo, ele é típico do Estado absolutista. Ele é típico do Estado onde você vai ter um rei absoluto. Tá? Esse rei precisa apoiar a burguesia. Ele apoia a burguesia. E ele vai também sustentar a sua nobreza. Tá? Ele tem que cuidar dos dois lados. Tá? Então, ele vai apoiar a burguesia e sustentar a nobreza. E ele vai fazer isso como? Através de várias práticas mercantilistas. Tá? Que práticas mercantilistas serão essas? Manter a balança comercial favorável, praticar o metalismo, criar medidas protecionistas, fazer monopólios, distribuir monopólios e organizar o colonialismo. Então, eu vou comprar pouco e vender muito, trazer muitos metais preciosos, vou impedir a concorrência internacional, não deixando outros países venderem para o meu país através de leis e aumento de impostos, vou organizar a minha burguesia através de monopólios e quando não tiver mais mercado interno dentro do meu país, eu vou colonizar terras na África, na Ásia e na América. Tá? E aí eu consigo ganhar. Gente, se vocês entenderem só esse grande esquema que eu acabei de montar para vocês, é isso aí, tá? Fica muito fácil de perceber. Tá bom? Uma coisa que não é possível dissociar é a figura do rei absoluto. Tá? O mercantilismo, ele tem tudo a ver com isso. Ele tem tudo a ver com o Estado interferindo diretamente na economia. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido, espero que tenha ficado claro. Tá? Se não ficou, entre em contato comigo, deixa comentário, manda mensagem, que eu vou ter o maior prazer em tirar suas dúvidas. Tá bom? Grande abraço para vocês e tchau!